Saudações para quem lê meu relato. Meu nome é Emerson e fui morar com minha esposa 5 meses depois que começamos a namorar. Tínhamos uns 20 anos quando ganhamos um terreninho numa comunidade bem pequena. Havia apenas 4 casas, todas da mesma família. Era mais como um pedaço grande de terra no meio do mato, onde a família da minha mulher tinha construído casinhas. A nossa era simples, de madeira, mas muito aconchegante. Foi ali que começamos nossa vida juntos e com o tempo tivemos 3 filhos. Tudo de que precisávamos estava por perto, embora as casas fossem meio afastadas umas das outras. A família dela era gente boa, nos ajudou bastante e sempre foi muito carinhosa com nossos filhos. Se davam bem até com meus pais, que moravam na comunidade mais próxima, e às vezes vinham nos visitar. No começo, tudo era tranquilo. Eu trabalhava com gado, embora não tivéssemos muitas vacas. Meu sogro nos deu algumas para começarmos a cuidar por conta própria. A casa dele ficava mais longe, cerca de 1 hora subindo o morro a pé, com cabras, mais gado e plantações de café. Mas não precisávamos ir até lá, porque desde o início o Jonas, irmão da minha esposa, me emprestou o curral dele. Foi ali que começamos a ordenhar nossas vacas. Tudo era prático e no começo não havia problemas. Meu cunhado sempre foi trabalhador, desde antes de eu chegar, mas tinha um temperamento difícil. Dava para notar que não era de muitas palavras, mas pelo menos cumprimentava ou perguntava pelas crianças. Com o tempo isso mudou. Comecei a notar que quando eu entrava no curral ele saía. Se falava era alto, como se quisesse que eu escutasse, dizendo coisas como já não tem espaço ou que às vezes era melhor cada um fazer as coisas por si só. Não falava diretamente para mim, mas a mensagem era clara. Um dia, enquanto eu limpava a área, ele deixou cair umas vasilhas por perto e disse que cada um deveria cuidar do seu. Fiquei irritado, mas não disse nada. Não queria confusão, mas já não me sentia à vontade. Era como se tudo que eu fizesse incomodasse. Se eu demorava para ordenhar, se varria de outro jeito, se meus filhos entravam para brincar perto, tudo parecia errado. Eu não entendia por que ele tinha mudado, e mesmo tentando me fazer de desentendido, por dentro eu me sentia mal. Me dava raiva que depois de tanto tempo usando aquele lugar com respeito, agora parecia que eu estava atrapalhando. Foi aí que comecei a pensar em procurar outro lugar para colocar as vacas. Nunca quis fazer drama com isso, e sempre fui muito grato à família da minha esposa. Eles nos acolheram com carinho desde o começo, nos ajudaram quando mais precisamos e demonstravam amor pelos nossos filhos como se fossem deles. Não achava justo que, por um mal-entendido, toda aquela relação se estragasse, ainda mais morando tão perto, dividindo água e outras coisas. Estávamos ali há anos e, para mim, isso valia mais do que qualquer briga. Por isso não quis discutir com Jonas nem tocar no assunto diretamente. Falei só com minha esposa e disse que era melhor buscarmos outro espaço para cuidar das vacas. Assim todos ficariam mais tranquilos. Ela entendeu. Sempre foi paciente e me conhece bem. Comentei que havia um terreno perto de casa, não tão longe a ponto de perder tempo caminhando, mas também não tão perto a ponto de atrapalhar com barulho à noite. Porque nossa casa era cercada por árvores, e eu sabia como as vacas fazem barulho quando ficam agitadas. Não queria que as crianças ouvissem mugidos ou passos no mato enquanto dormiam. Escolhi um espaço alguns minutos abaixo da trilha, onde o solo era firme e o sol batia bem de manhã. Antes de qualquer coisa, pedi permissão ao meu sogro. Não entrei em detalhes, só disse que queria montar meu próprio curral para não incomodar ninguém. Ele disse que tudo bem e que eu podia seguir em frente. Me deu autorização sem fazer perguntas, e isso foi o suficiente. Comecei então a montar meu pequeno curral. Primeiro limpei o terreno, tirei pedras e marquei os limites com estacas. Era um trabalho pesado, feito quase todo sozinho,
mas eu sentia que aquilo era meu e algo que ajudaria minha família a ter mais paz. Minha esposa me ajudou em alguns dias, principalmente com os arames, e também na hora de juntar algumas madeiras que tínhamos guardado fazia tempo. Até um dos tios dela, o Elias, que morava numa das outras casas da comunidade, veio uma tarde me dar uma mão. Ajudou a pregar umas vigas grossas que eu não conseguia levantar sozinho. Enquanto trabalhávamos, ele me disse para não levar tão a sério o jeito do Jonas, que ele sempre tinha sido assim com todo mundo. Às vezes acordava de mau humor sem motivo e nem a própria esposa aguentava suas caras feias. Só respondi que não queria confusão, que não procurava briga com ninguém e que se pudesse fazer meu trabalho sem incomodar ninguém, já estava bom demais. Foi o próprio Elias quem me ajudou a tirar as vacas do terreno antigo. Às vezes as minhas e as do Jonas se misturavam, mas naquela manhã conseguimos separá-las com calma. Ele conhecia bem cada animal, sabia quais eram de quem, e não foi difícil por conta das marcas. Descemos devagar pela trilha até o novo local. Eu ia na frente puxando uma das vacas maiores e ele vinha atrás guiando as outras. Quando chegamos, tudo já estava pronto. O espaço cercado, o bebedouro instalado e um telhadinho feito com chapa para protegê-las do sol. Foi uma sensação boa vê-las ali, tranquilas, num lugar que era emprestado, mas que se sentia meu. Não por orgulho, mas pela paz de não estar incomodando ninguém. Desde então comecei a ordenhar sozinho. Me levantava bem cedo, até antes do canto do galo. Tirava as vacas do local onde passavam a noite e as levava até a área de ordenha. Era mais demorado, claro, porque não tinha mais ajuda, mas como não era muito gado, eu conseguia manter as rédeas. Gostava da tranquilidade. Naquela hora o céu ainda estava escuro e o ar cheirava a mato fresco. Sentava no meu banquinho de madeira com o balde ao lado e começava. Às vezes a única luz era a do céu começando a clarear. Não se ouvia nada além do som da ordenha e algum grilo que ainda não tinha se calado. Quando terminava, voltava para casa com os recipientes cheios de leite. Minha esposa já me esperava com o fogo aceso para preparar o creme e começar o queijo. Era uma rotina simples, mas nossa, e nos entendíamos sem precisar dizer muita coisa. Às vezes minha mulher descia com as crianças enquanto eu ainda estava lá embaixo. Chegavam ainda com os olhos grudados, segurando uma caneca. Eu servia leite com chocolate em pó e eles ficavam um tempo comigo. Às vezes eu pedia para ela não fazer isso, já que eram quase 15 minutos a pé, morro abaixo. Tinha medo que ela ou uma das crianças escorregasse, ainda mais naquele horário em que o sol mal tinha nascido e o chão estava molhado da neblina. Mas ao mesmo tempo gostava de vê-los sentados numa pedra ou brincando entre si enquanto o sol surgia entre as árvores. Era um momento de paz, sem sentir que eu incomodava ninguém. De vez em quando eu encontrava Jonas em algum dos caminhos. Cumprimentávamos com a cabeça e cada um seguia o seu rumo. Sem palavras, sem gestos, e para mandar a real, eu preferia assim. Não era rancor nem nada disso, mas depois de tudo que aconteceu, eu sentia que era melhor manter aquela distância. Não parecia um problema, só como se cada um tivesse seu espaço. E acho que isso foi o melhor para nós dois. Mas nem tudo continuou igual. 2 semanas depois que comecei a ordenhar no lugar novo, comecei a notar coisas estranhas. A primeira foi o cansaço. Chegava em casa mais exausto do que antes, com um peso nas pernas, como se tivesse subido 10 vezes o Corcovado. No começo pensei que fosse isso mesmo. Talvez a subida até em casa estivesse me afetando, embora não fizesse muito sentido. A distância não era tanta, muito menos a ponto de me deixar sem forças. Mas mesmo assim eu me sentia esgotado, como se o corpo pesasse além do normal. Depois comecei a perceber outra coisa. Quando eu me sentava no banco para ordenhar, era invadido por uma sensação estranha, como se algo caísse sobre mim.
Não fisicamente, mas um peso invisível que se cravava nos meus ombros. Não era dor, mas sim uma pressão que eu não conseguia ignorar. Me deixava com as costas ardendo e o pescoço duro. E ao voltar para casa, por mais que tomasse banho e comesse bem, era como se não descansasse nada. Acordava de manhã com a sensação de que não tinha dormido nem 10 minutos. A isso se somou algo que nunca tinha me acontecido antes. Um assobio no ouvido, como um zumbido muito fino que surgia de repente enquanto eu estava lá com os animais. Às vezes era como se alguém estivesse assobiando bem do meu lado, como se estivesse me chamando, mas quando eu virava não havia ninguém, e depois desaparecia como se nada tivesse acontecido. No começo deixei passar, mas era muito pontual. Só acontecia ali, nunca em casa, nunca em outro lugar. O que mais me abalou foi uma manhã, quase um mês depois de ter começado naquele lugar. Estava ordenhando tranquilo, sozinho como sempre, quando ouvi a voz do meu filho Mário vindo de entre as árvores, como se estivesse brincando ou me procurando. Foi tão clara que até pensei que minha esposa tinha descido com ele sem me avisar. Fiquei parado, olhei bem entre as árvores, mas não vi passos, nem folhas se mexendo, nem a silhueta de ninguém. Mas juro que ouvi. Era a vozinha dele, do menorzinho, como quando me chamava para eu pegá-lo no colo. Quando terminei, subi com os baldes de leite e perguntei à minha esposa se eles tinham descido. Ela disse que não, que em nenhum momento tinham chegado perto do curral. As crianças estavam em casa, nem mesmo o mais velho, que já tinha 7 anos, se atrevia a ir até lá sozinho, muito menos sem avisar. Aquilo me deixou bem cabreiro em relação ao lugar. Uma manhã cheguei lá e a primeira coisa que notei foi o portão aberto. O ar estava parado, mas as cordas estavam soltas e as vacas já não estavam lá. Parei em seco e senti a raiva subir até o peito. Deixei as coisas no chão e saí para procurá-las. Algumas estavam por perto, pastando tranquilas entre as árvores, mas faltavam 2. Assobiei, gritei e nada. Entrei no mato e tive que caminhar bastante até encontrá-las. Estavam em uma área mais funda, entre o mato fechado, e pareciam agitadas. Enquanto as levava de volta, pensava em como tinham saído, pois o curral estava bem preso. Eu mesmo sempre conferia antes de ir embora se as cordas estavam firmes e se a tranca estava bem colocada. Não havia sinal de que o animal tivesse forçado a saída. Tudo parecia como se alguém tivesse chegado ali e aberto tudo com cuidado, como se tivessem soltado as vacas de propósito. Quando voltei para casa, contei à minha esposa o que tinha acontecido. Ela me ouviu em silêncio, como sempre fazia, e disse que algo não fazia sentido. Até mencionei, sem querer arrumar confusão, que talvez tivesse sido o irmão dela. Não para acusar, mas porque eu não conseguia pensar em outra explicação. Ela me olhou e disse com calma que o irmão dela tinha um temperamento difícil, mas que não era uma má pessoa. Só era meio estressado, mas não fazia mal a ninguém. Só falei que se ele era estressado, que mordesse o rabo. Passaram-se alguns dias e uma manhã eu estava concentrado na ordenha, quando senti que algo se posicionou atrás de mim. Foi como se de repente uma sombra grande estivesse bem atrás das minhas costas. Fiquei parado, olhando firme para o balde, e então virei rápido. Não havia ninguém, só as vacas se mexendo calmamente, como se nada tivesse acontecido. Tentei seguir tranquilo. Fiquei repetindo para mim mesmo que era imaginação, cansaço, qualquer coisa. Mas de repente uma das vacas se jogou em cima de mim. Senti o impacto nas costas, e depois as patas me empurrando na lateral. Caí de lado na terra. Me levantei rápido, sem entender nada. A vaca não ficou ali, e sim saiu andando rápido para um canto do curral, como se tivesse tentado fugir de algo. Foi difícil acalmá-la. Falei com ela devagar, com as mãos à frente, e depois de alguns minutos, ela apenas ficou ali ofegando. Vi o balde caído, o leite derramado,
e senti minhas mãos tremendo. Não de dor, mas pela sensação de que algo estava errado. Em outro dia, não muito tempo depois do que aconteceu com a vaca que caiu sobre mim, precisei ir à tarde revisar uma parte da cerca. Já fazia dias que eu percebia que alguns postes estavam meio soltos e, ao que parecia, as vacas se empurravam contra eles, talvez de fome ou só por hábito. O arame ainda estava firme, mas os troncos estavam inclinados como se não estivessem bem enterrados. Eu não queria arriscar, né? Pois uma noite as vacas poderiam se soltar e escapar todas sem que eu percebesse. Então, depois do almoço, fui com as ferramentas. Queria deixar tudo em ordem para evitar problemas depois. O clima estava fresco, com sombra por causa das árvores. Nessa hora, o sol já não batia tão forte e dava para trabalhar melhor. Me atrasei mais do que tinha planejado, isso sim, porque cada vez que eu cravava um poste, aparecia uma pedra ou uma raiz grossa. Tive que mudar alguns de lugar e amarrar o arame de novo. Então, quando terminei, o céu já estava pegando aquele tom laranja, sinal de que a luz estava indo embora. Recolhi as ferramentas, limpei o que pude e peguei o caminho de volta. Foi nesse momento que comecei a sentir um incômodo que me fez andar mais devagar. Parei e olhei para trás, mas não havia ninguém, só as árvores se mexendo com o vento. Continuei andando mais atento. De novo a mesma sensação. Parei de novo e escutei os sons de sempre, porém agora havia algo mais. Já estava a poucos metros de casa quando olhei para trás pela última vez e foi então que a vi. No fim do caminho, parada bem onde o sol ainda deixava ver algo entre as árvores, estava uma das minhas vacas. Reconheci na hora por conta de uma mancha preta longa que descia. Fiquei irritado na hora, pensei que ela tivesse escapado de novo. Parei, cerrei os dentes e voltei andando rápido. Mas assim que me aproximei alguns metros, o animal entrou nas árvores como se tivesse sumido. Desci por um lado, procurando no mato. Não vi nem ouvi nada, nenhum rastro fresco, nenhum galho mexendo. Voltei pelo mesmo caminho e cheguei ao curral. O céu já estava quase totalmente escuro, mas me aproximei do portão e a primeira coisa que fiz foi contar as vacas. Estavam todas lá, em pé, tranquilas, sem sinal de terem se agitado ou saído do lugar. A que eu tinha visto no caminho, a da mancha, estava ali, deitada em um canto. Observei ela com cuidado. Não tinha arranhões, barro seco, nem sinais de que tivesse passado por arames ou galhos. Fiquei parado, sentindo o estômago se apertar. A tranca continuava bem colocada, como eu mesmo tinha deixado. Não havia nenhum jeito daquela vaca ter saído, e mesmo assim eu a vi, andando atrás de mim. Naqueles dias eu já não me sentia tranquilo. Acordava tenso, com o corpo dolorido e o pensamento fixo numa única coisa. Algo dentro de mim dizia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha a ver com Jonas. Não tinha provas, nada concreto que eu pudesse apontar com o dedo, mas eu sentia. Repetia isso para mim o tempo todo. E é que se a gente pensasse bem, não havia outra explicação. As vacas mexidas, os barulhos, as vozes, nada fazia sentido se não tivesse uma mão por trás. Às vezes, quando estava com meus filhos em casa, sentava com eles e com toda a calma do mundo perguntava se algum deles tinha ido até o curral. Falava com carinho, como numa brincadeira, para que não tivessem medo de me dizer a verdade. Porque tinha momentos em que eu jurava que ouvia eles lá embaixo, como se estivessem brincando ou me procurando. Mas eles sempre respondiam a mesma coisa, que não se aproximavam, que a mãe não deixava, e eu sabia que era verdade. Minha esposa também estava preocupada. Não falava muito, mas eu percebia que ela estava. Em mais de uma ocasião, ela acordou comigo antes do amanhecer e foi juntos até o curral. Ela ficava comigo um tempo enquanto eu começava a ordenhar. E quando o céu começava a clarear, voltava sozinha para cuidar das crianças. Isso me ajudava um pouco,
mas a tensão continuava ali. Um dia à tarde, já quando tinha terminado o mais pesado, e fui ao curral para revisar umas coisas, aconteceu algo que até hoje não consigo tirar da cabeça. Cheguei e parei. Entre as vacas, bem ao fundo, havia um homem em pé, como se tivesse surgido do nada. Fiquei quieto entre as árvores, só olhando o que ele faria. Por um momento pensei que fosse alguém que tivesse entrado sem permissão, mas depois olhei melhor. Tinha mais ou menos a altura do Jonas, a mesma compleição física, mas esse estava ligeiramente encurvado, e ao andar dava para notar uma espécie de mancar, como se uma perna estivesse machucada. Ele passava entre as vacas sem tocá-las. Virava a cabeça devagar, como se estivesse contando uma por uma. Fiquei agachado entre o capim sem fazer barulho. Queria gritar, perguntar o que ele estava fazendo ali, mas algo me segurou. E então eu vi o rosto dele, ou pelo menos o que consegui ver de onde estava. Parecia o Jonas, mas não totalmente. A pele dele estava esquisita, como se não visse o sol há dias. Tinha os olhos bem abertos, fixos, e o que mais me chocou foi a boca. Estava meio caída, mole. Era o rosto do meu cunhado, mas ao mesmo tempo não era. Era como ver uma cópia mal feita, uma imitação que não convencia. Não sei em que momento ele desapareceu, porque quando criei coragem para me levantar e entrar no curral, ele já não estava mais lá. As vacas estavam calmas, como se não tivessem visto nada. Em uma daquelas semanas comecei a notar algo estranho no leite. Não era todo dia, mas com mais frequência do que eu gostaria. No começo estavam produzindo menos quantidade, mas depois até o gosto começou a mudar. Um dia minha esposa falou direto e reto que a nata não encorpava como antes, que os queijos saíam menos firmes e alguns tinham um gosto meio esquisito. Ela chegou a comparar com o leite das vacas do Elias. E sim, o dele estava normal. Não tinha aquele gosto estranho, nem aquela textura mole que estava saindo no nosso. Isso me deixou muito intrigado, mas não conseguia achar explicação. Comecei a investigar tudo. Fui até onde as vacas pastavam para cheirar o capim, ver se não havia alguma planta contaminada ou se alguém tinha jogado algo estranho. Fiz de tudo, mas nada parecia fora do normal, porém dentro de mim a suspeita continuava. Eu não conseguia tirar da cabeça aquele homem que vi parado com a pele pálida e os olhos arregalados. Mesmo que tudo indicasse que era o Jonas, havia algo que não se encaixava totalmente. Mas a suspeita permaneceu, cravada como um espinho debaixo da unha. E foi numa manhã, logo quando eu tinha acabado de me sentar para ordenhar, que tudo tomou outro rumo. Me ajeitei com o balde, acariciei a vaca e comecei como sempre. Não tinha se passado nem meio minuto quando senti um baque no meio das costas. Me empurrou com tanta força que quase caí de cara no chão. Era uma pedra. Virei na raiva e lá estava ele, parado entre as árvores a poucos metros. Era o Jonas. Reconheci pela maneira como estava parado e pela expressão torta no rosto. Mas o mais perturbador era o sorriso. Ele sorria como se estivesse se divertindo com aquilo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me atirou outra pedra. Dessa vez passou tão perto da minha cabeça que ouvi o zumbido. Me levantei num pulo e comecei a gritar com toda a raiva que tinha dentro de mim. Não me importei se alguém escutasse. Disse que se ele quisesse brigar, que viesse de frente, que não fosse covarde. Mas ele só ria. Jogou uma pedra numa das vacas e depois outra que acertou minha perna. Nesse momento perdi completamente a razão e corri atrás dele sem pensar. Saí como um cão raivoso, com as mãos prontas para o que fosse. Enquanto corria, o via se mover entre as árvores. Era ele, ou pelo menos eu achava que era. Conseguia vê-lo por momentos. A cabeça, o pescoço que se dobrava de forma estranha entre os galhos, umas mãos compridas que apareciam quando ele empurrava o mato.
Não fazia sentido como se movia tão rápido. Parecia que deslizava, que não pisava com firmeza. Às vezes só via a sombra dele, outras vezes o perdia e via mais adiante. Corri morro abaixo gritando, sem me importar de estar me afastando. A única coisa que tinha na cabeça era alcançá-lo, agarrá-lo e fazê-lo pagar. Mas não consegui. Por mais que me apressasse, por mais que ele estivesse perto, ele escapava. Aquela coisa se movia como uma serpente. Mudava de direção, se dobrava entre as árvores e desaparecia em segundos. Eu tinha dificuldade de acompanhar. O solo ficava mais solto, e mesmo que eu não o visse totalmente, sentia que ainda estava na minha frente, zombando e esperando que eu me cansasse. Não era o Jonas, não como eu o conhecia. O que quer que fosse aquilo, me conhecia. Sabia como provocar, como me confundir e estava me levando para muito longe. Me dei conta de que já tinha ido longe demais, pois o mato já não parecia o mesmo de sempre. As árvores eram diferentes, o chão mais mole e o ar mais pesado. Meu corpo me avisou primeiro. Foi uma espécie de aperto no peito, como uma voz me pedindo para voltar. Parei com o coração disparado, a camisa colada no corpo pelo suor e respirando como se tivesse corrido por uma hora inteira. Mas não voltei ao curral. Em vez disso, fui direto para a casa do Jonas. Quando cheguei, a primeira coisa que fiz foi espiar pelo portão. A casa estava tranquila, o céu já começava a escurecer e parecia que ia chover. Bati algumas vezes e quem atendeu foi o filho mais novo dele. Perguntei se o pai estava em casa. O menino me olhou com os olhos arregalados e disse que não, que ele ainda não tinha chegado. Segundos depois saiu a esposa dele, minha cunhada. Me cumprimentou e perguntei também se o Jonas estava lá. Ela disse que não e que não o via desde a manhã. Eu já estava tremendo de raiva, me segurando como podia. Disse que não queria confusão com ninguém, mas que o marido dela estava agindo de forma insuportável, que esse negócio de me tacar pedra não era coisa de homem. Fui grato a ele desde que cheguei, mas que não entendia por que de uns tempos para cá ele estava com tanto ódio de mim. Falei que eu não me meti com ninguém, que só estava trabalhando. Meu rosto ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Uma raiva que já não cabia dentro de mim. Me sentia humilhado. Não dei nem tempo para ela responder. Então me virei e fui embora. Não fui para casa, voltei para o curral com a intenção de terminar o que tinha deixado pendente. Tinha coisas para fazer e, principalmente, precisava ficar sozinho para botar para fora tudo aquilo que estava no meu peito. Não se passaram nem 2 horas quando o vi chegando. Não vinha andando. Vinha como se tivesse sido solto, quase espumando de raiva. Pulou em mim como um bicho selvagem. Meu cunhado me empurrou com força e me derrubou no chão. Gritava que não queria que eu levantasse a voz para a esposa dele, que quem eu pensava que era, que eu não tinha nenhum direito. Nos rolamos pelo chão, os dois trocando socos. Via o rosto dele deformado, cheio de ódio, como se não estivesse pensando. Terminamos os dois sujos de terra, com as roupas rasgadas e o corpo dolorido. Quando finalmente nos separamos, eu sentia dor em tudo. Limpei o rosto com a manga da camisa e quando cheguei em casa, minha esposa me perguntou o que tinha acontecido, mas eu nem sabia por onde começar. Estava tão confuso quanto ela. Naquela mesma noite, todo mundo ficou sabendo. Ninguém soube quem começou a briga, pois cada um tinha sua versão. Depois da briga, Elias tentou intervir entre nós. Conversou com os dois separadamente, depois quis que nos encontrássemos os 3 para esclarecer as coisas. Nos sentou numa tarde no quintal dele, cada um numa cadeira, um de frente para o outro e ele no meio, com a intenção de acalmar os ânimos. Mas não adiantou muito. Quando mencionei ao Jonas sobre as pedras, ele negou completamente. Dizia que não sabia do que eu estava falando,
que não tinha me atirado nada e que se alguém tinha feito aquilo, não tinha sido ele. Me olhava como se eu estivesse inventando tudo. Minha cabeça fervia. Gritei que tinha visto, que o segui pela mata e disse que sabia que ele estava fazendo alguma coisa com as vacas. Que com certeza dava algo estranho para elas, ou colocava coisas no pasto. Falei na lata que era invejoso e que desde que eu deixei de usar o curral dele, ele estava se metendo no que não devia. Ele só respondeu que eu estava louco. Nenhum de nós cedeu e Elias só nos olhava com a cara séria, sem dizer nada por longos momentos. No fim, não chegamos a nenhum acordo. Cada um foi para o seu lado com ainda mais raiva acumulada. Depois disso, algo dentro de mim se quebrou. Nem em casa eu me sentia em paz. Olhava para minha esposa e sentia que ela não acreditava em mim. Ela não dizia, mas eu via em seu olhar. Não queria conversar com ela. Não por raiva, mas porque sentia que qualquer coisa que eu dissesse soaria mal. Nem com as crianças eu conseguia ficar. Tudo me incomodava e isso me deixava ainda mais irritado comigo mesmo. Quando eu ia visitar meus pais, ficava mais tempo do que o necessário. Sentava no quintal com meu pai sem querer voltar. Não queria ver nem a casa, nem o caminho, muito menos o curral. Mas lá estava eu descendo todos os dias como sempre. Porque se eu não fosse, as vacas ficariam sem comida e sem ordenha. Então eu ia, mas já não era o mesmo. Terminava o trabalho e, em vez de subir, ficava sentado numa pedra ou andando em círculos sem fazer nada. Às vezes falava sozinho e só percebia quando já estava dizendo coisas em voz alta. Reclamava do calor, do silêncio, da vida, da minha família. Dizia coisas que nunca pensei que um dia diria. Era como se algo tivesse invadido minha cabeça. Uma irritação constante, um zumbido de raiva que não me deixava em paz. E o pior é que eu não podia contar a ninguém, porque se já achavam que eu estava exagerando, agora iam dizer que eu estava ficando louco. Mas eu sabia que não era loucura. A coisa ficou feia no dia em que vi algo que meus olhos não conseguiam explicar. Era cedo e eu já estava terminando de levar as vacas de volta. Caminhavam devagar, algumas ainda mastigando, outras bufando e cansadas. Foi então que percebi que faltava uma. Não me alarmei de imediato, pois achei que ela tinha ficado um pouco mais abaixo ou se distraído na parte de trás. Me virei sem pensar muito e comecei a procurá-la entre as árvores. Ela estava parada no meio da clareira, como se estivesse esperando. Parecia tranquila, mas algo na sua postura me pareceu estranho. Aproximei-me com passo firme, com a intenção de empurrá-la suavemente para o curral, mas parei de repente. O que vi não consigo explicar direito. Nem sequer quero lembrar com detalhes. Só sei que ali na boca daquela vaca, entre os dentes cheios de espuma e baba, estava parte do meu filho mais novo. Seu corpinho pendia como se fosse um trapo sujo, como se não fosse nada. Foi uma cena grotesca, horrível. Me joguei sobre ela e a empurrei com toda a força que tinha. O animal recuou e meu filho caiu no chão. Me abaixei imediatamente e o peguei nos braços. Estava muito machucado. Não quero pensar nisso. Não se mexia. Estava com os olhos fechados e o rosto todo esfolado. Comecei a tremer, a gritar para que acordasse, que falasse comigo, que abrisse os olhos, mas ele não reagia. Eu o sacudia com cuidado, com medo, com desespero. Não tinha pulso, nada. O mundo desabou. Minha mente congelou e meu corpo também. Não entendia como aquilo tinha acontecido. Em que momento? Por quê? Era como estar preso num pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Tentava pensar no que fazer, mas não conseguia. Só chorava. Quando minhas mãos pararam de tremer como pude, o levantei. Quase tropecei tentando me levantar. Seu corpo pesava mais do que eu lembrava.
Ou talvez fosse o medo, a dor, o horror. Comecei a correr em direção à casa sem sentir minhas pernas. Gritava seu nome, gritava pela mãe dele, por ajuda, por Deus, pelo meu cunhado, por qualquer um. Só queria que alguém me ouvisse, que alguém fizesse alguma coisa, que aquele momento deixasse de ser real. Não conseguia parar de olhar para o rosto dele. Estava azul, frio e sem vida. Eu o apertava contra meu peito e cada passo que eu dava era um golpe direto na alma. A primeira casa que vi foi a de Elias, então corri sem pensar, com as pernas prestes a desabar. Gritava seu nome, batia na porta como se quisesse derrubá-la, como se do outro lado houvesse alguém capaz de devolver meu filho. Não parava de olhar para os olhos fechados dele, para sua boca aberta, para o corpo mole nos meus braços. Chorava aos gritos, fazendo um escândalo incontrolável. A esposa do Elias foi a primeira a abrir. Saiu com o rosto pálido, assustada com os gritos. Me viu e ficou parada, como se não entendesse o que estava vendo. Eu gritava que me ajudasse, que fizesse alguma coisa, que o salvasse, mas ela só cobriu a boca com as mãos e deu um passo para trás. Seus olhos iam do menino para mim, como se sua mente não conseguisse processar o que estava acontecendo. Não aguentei, empurrei a porta e entrei feito um louco. Procurava um lugar para colocá-lo, qualquer coisa, mas quando olhei para meus braços, não havia nada. Ali senti que o mundo se quebrou ao meio. A mente apagou, como se alguém tivesse desligado tudo dentro de mim. Foi um choque de realidade, mas não desses que te acordam, foi um daqueles que te arrancam de ti mesmo. Fiquei olhando para meus braços, tremendo e sem conseguir respirar. Elias entrou de repente perguntando o que estava acontecendo, com a voz firme, mas o olhar confuso. Me segurou pelos ombros. Falava alto comigo, mas eu só conseguia repetir. Onde está? Onde está meu filho? Só via os rostos deles cheios de medo e não entendia nada. E eu, menos ainda. Elias tentava me acalmar, dizendo que meus filhos estavam bem, que tinha-os visto há pouco. Ele me segurou e falou que nada tinha acontecido e que eu devia estar confundido. Mas eu não acreditava. Como explicar o que eu tinha vivido? Como dizer que meu filho morreu nos meus braços e depois desapareceu como se nunca tivesse existido? Saí e corri feito louco pelo caminho de pedra, tropeçando, olhando outra vez para meus braços, procurando com os olhos. Eu tinha carregado ele. Não era possível que tudo tivesse sido mentira. Mas quando cheguei, ele estava lá. Meu menino parado ao lado do irmão mais velho, dando comida para as galinhas como em qualquer outra manhã. Riam entre si, se empurrando de brincadeira, sem saber o que eu acabava de viver. Parei, sentindo que a vida me deixava. Me aproximei devagar, com as lágrimas ainda escorrendo pela cara, e quando os tive na minha frente, os abracei como se fossem desaparecer. Não dizia nada, só chorava e tremia. Os pequenos estavam assustados e me olhavam sem entender por que o pai tinha se transformado num mar de drama. Da porta minha esposa nos olhava, carregando a menina no colo. Depois dessa experiência horrível, quando toda a família da minha esposa viu como eu estava, não teve mais volta. Vários decidiram que o melhor era me levar para a cidade. Me levaram ao médico quase carregado porque eu já não falava direito, nem comia, nem dormia. Avisaram meus pais também. Eu não dizia nada, ia caladinho, olhando pela janela da caminhonete com os braços cruzados e o olhar perdido. Me sentia como um peso morto, como se não pertencesse mais a lugar nenhum. Eu percebia que todos me viam como se eu fosse um bicho estranho, ou como se eu já não fosse eu. Quando chegamos ao consultório, o médico me examinou e me fez perguntas que eu nem entendi direito. Ele mediu minha pressão, testou meus reflexos, meus olhos, e depois de um tempo ele apenas disse que fisicamente não tinha nada, que o que tinha era cansaço ou talvez estresse. Mas na comunidade ninguém falava sobre saúde mental. Isso não existia.
Era coisa de outros lugares, de gente rica, de doutores que não estavam ali. Ali, se alguém falava sozinho ou chorava sem motivo, era visto como louco. Foi então que seu Elias, o mais velho de todos, e a quem todos respeitavam, sentou-se para conversar com meus pais. Disse que o que estava acontecendo comigo não era normal, que ele já tinha visto coisas na vida e que isso não parecia ser apenas cansaço. Decidiram me levar primeiro à missa. Fomos à igreja. Sentei-me em um dos bancos da frente sem levantar os olhos. Sentia que as imagens me olhavam, que as orações me incomodavam como se me arranhassem por dentro. O padre me abençoou, jogou água benta em mim e até fez uma pequena oração só para mim. Naquela mesma noite, já de volta à casa dos meus pais, fizeram um rosário. Todos rezavam por mim, mas eu só ficava em silêncio, com a cabeça baixa, sentindo que o corpo queria sair da alma. Ao mesmo tempo, começaram a procurar um curandeiro, porque no interior se sabe, fala-se de possessões, de coisas sombrias, de aparições, e o que estava acontecendo comigo não era algo comum. Ninguém sentia aquela raiva no peito como se algo o estivesse empurrando por dentro. Durante esses dias, mesmo já longe, dormindo na casa dos meus pais, eu não tinha descanso. As noites eram piores. Acordava com pesadelos que pareciam reais. Sonhava com uma coisa escura que não era pessoa nem animal. Era como uma mistura de réptil enorme, comprido, com olhos humanos e o corpo curvado. Subia em cima de mim enquanto eu dormia e me deixava paralisado. Sentia seu hálito no meu rosto e, por mais que gritasse, nenhum som saía da minha boca. Só podia olhá-lo, sentindo como ele se movia lentamente sobre mim, colado ao meu peito. Acordava com o corpo encharcado, chorando descontroladamente. Durante esse tempo, ficávamos na casa dos meus pais. Ela dormia comigo, mas já não me abraçava como antes. Cuidava de mim, mas não me olhava da mesma forma, e eu sentia isso. Ninguém dizia, mas todos pensavam a mesma coisa, que algo tinha se apossado de mim. Ao mesmo tempo em que eu ficava na casa dos meus pais, a família da minha esposa também começou a agir por conta própria. Estavam assustados, não sabiam o que pensar, e a verdade é que não os culpo. Tudo o que tinha acontecido, o que eu tinha visto, o que eu tinha feito, não era normal. Então um dia decidiram levar um padre em casa. Era um idoso vindo de uma área sem nome, que jogou água benta em toda a propriedade. Rezou por todos os que viviam ali e até pelos animais. Ninguém se opôs. Até os que não eram muito religiosos aceitaram que sim, que algo estranho estava tomando aquele lugar. E enquanto isso acontecia lá em cima, aqui embaixo eu começava a entender coisas que antes não faziam sentido. Os ruídos, as figuras entre as árvores, aquela vaca que via atrás de mim, o rosto estranho do meu cunhado. Tudo, até os sonhos, começava a se encaixar, como se finalmente alguém tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Não eram coincidências, não era minha imaginação. Alguma coisa demoníaca estava me seguindo desde o começo. Foi então que finalmente encontraram um curandeiro que aceitou me ver. Quando o tive na minha frente, ele não disse que eu estava doente ou que precisava descansar. Apenas me olhou nos olhos por um bom tempo e depois falou em voz baixa. Disse que sim, que o que eu tinha era o início de uma possessão, que minha mente estava sendo enfraquecida pouco a pouco. Aquele ser sombrio da mata tinha me encontrado sozinho e por isso me escolheu. Que queria me isolar, me fazer acreditar que minha família me rejeitava, que minha esposa não me entendia, que meus filhos eram um peso para mim. Ele também disse que esse ser nem sempre toma a mesma forma, que pode ser qualquer coisa, um animal, uma sombra, uma pessoa conhecida, até uma das crianças. Que ele apareceu para mim em formas familiares para me confundir, para ganhar minha confiança. E que quando conseguiu, começou a envenenar minha cabeça. Fiquei em silêncio, o ouvia como se ele estivesse lendo minha mente, como se ele próprio estivesse lá,
atrás das árvores, observando tudo. Disse que eu não estava louco, que nada do que vi foi inventado, que aquele ser me enganou. Que me mostrou meu filho em uma cena que não era real, para me destruir por dentro, para que a dor me levasse a odiá-lo. Que tudo fazia parte do plano para arrancar de mim o que eu mais amava. E quando ele disse isso, senti um arrepio subir pelas costas, porque era verdade. Eu comecei a me afastar da minha esposa, dos meus filhos e de mim mesmo, e tudo começou lá, naquele terreno. Foi lá que ele me encontrou, onde me estudou, onde foi me enfraquecendo, onde quase me perdeu por completo. E agora, pela primeira vez, alguém estava me dizendo que não era culpa minha, que eu não estava ficando louco, que o que vivi foi real e que aquele ser ainda estava por perto, buscando a próxima oportunidade. Com o passar das semanas, comecei a melhorar, e não foi de um dia para o outro. Houve dias em que eu me sentia mais perdido do que nunca, em que não queria nem falar com ninguém, e outros em que pensava que jamais sairia daquilo. Muitos podem dizer que o que eu tive foi uma doença mental, e talvez de fora seja fácil pensar assim. Mas eu sei o que vivi, e se estou aqui, se posso contar isso, foi por causa do curandeiro e das orações da minha família. Todos juntos me levantaram. Lembro que no começo eu tinha muito medo de voltar à propriedade. Me custava até respirar só de pensar. Tinha pavor de ficar perto dos animais e não confiava nem nas vacas nem nos cachorros. Sentia que qualquer coisa podia mudar de forma diante dos meus olhos. Até desconfiava das pessoas, como se vivesse dentro de uma mentira. Mas aos poucos, sem me forçar, comecei a me aproximar dos meus filhos de novo. Eles me receberam como se nada tivesse acontecido. Me abraçavam, falavam comigo, me procuravam, e isso foi o que mais me ajudou, voltar a sentir esse amor sem condições. Com o tempo também recuperei a confiança da minha esposa, que foi quem mais esteve ao meu lado sem me soltar. O curandeiro continuava me visitando toda semana, fazendo limpezas e orações. Mas mais do que isso, conversava comigo. Me explicava as coisas com palavras simples. Disse que o mais importante era se aproximar de Deus e que enquanto estivéssemos com Ele, nada poderia nos tocar. Falou de fé, de força e de resistência. Disse que o arcanjo São Miguel estava me protegendo, que o havia invocado desde a primeira noite em que soube de mim e que por isso tudo tinha dado certo. Pediu que eu não me preocupasse, que não baixasse a guarda, mas que também não vivesse com medo. Porque é isso que esses seres querem, nos ver quebrados, sozinhos, sem esperança. O que mais demorou a ir embora foram os pesadelos. Havia noites em que eu acordava banhado em suor, com os olhos arregalados, sem saber onde estava. Às vezes confundia até minha esposa e meus filhos. Gritava, chorava, levantava para andar pela casa como uma alma penada. Sempre sonhava com a mesma coisa. Sombras pretas que se moviam lentamente, que subiam sobre mim e que grudavam em mim como uma praga. Mas isso foi diminuindo, até que um dia simplesmente não voltou mais. Hoje me parece inacreditável o quão real tudo aquilo pareceu, como aquele ser sombrio pôde assumir tantas formas, se enfiar tão fundo, brincar com meus pensamentos e com o que eu mais amava. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, mas aconteceu. E eu conto isso porque não quero que ninguém mais pense que está sozinho se um dia passar por algo parecido. Com o tempo, até minha relação com Jonas melhorou. No começo foi tensa, claro, mas pouco a pouco voltamos a conversar e até fazemos piada daquele tempo. Mas já não há rancor, já não há medo.